vamos abordar o tema Eventos no Centro da Estratégia, conectando marcas, gerando negócios e resultados by MPI. Quem estará conosco neste painel? A gerente de eventos e digital na Fresenius Cabe, Aretusa Tupinambá. Recebe as nossas palmas, a Aretusa está conosco? Aê! Também a coordenadora de marketing da Wesker, Fábia Tanabe. Aplausos, aplausos! Como vai? Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Olá, Fábia. Muito bem-vinda também, fique à vontade. A coordenadora de eventos da GS1, Poliana Nogueira Marques, que está substituindo neste ato a Tatiane Figueira. Vem pra cá. Tatiane Figueiredo. Poliana, pode vir, pode vir. Seja muito bem-vinda. Como vai? Fique à vontade. E por fim, a diretora de comunicação e negócios estratégicos na MCI Brasil, Patrícia Segato, que tem torcida, tem torcida. Como vai? Prazer. Boa tarde. Boa noite, boa tarde. Ah, é, né? É o meio tarde, meio-noite. E aí, tudo bem? Obrigada, Poliana, obrigada por estar com a gente. Eu queria dar 2 recados muito rápidos. Antes de mais nada, eu estou aqui com uma missão árdua, né? De substituir a professora Vanessa Martin, que todo mundo aqui conhece, adora. Ela teve um falecimento em família, então ela pediu para o show não parar. Então estamos aqui cumprindo, né? Então, quero agradecer todo mundo ter recebido a gente. A Tati também precisou sair. E a Poli, gentilmente, veio aqui bater o papo com a gente. Ela é da GS1, muito relevante também. Então, temos musas aqui do mundo de eventos para a gente bater um papo, tá bom? Eu vou começar aqui falando o intuito do nosso painel. Antes de mais nada, eu vou fazer algumas perguntas para elas, mas o principal ponto aqui é a gente olhar e elas trazerem um pouco da experiência delas, como que os negócios, como que os eventos que elas praticam na história ou hoje contribuem com o negócio e resultado. Então, não é só falar de ROI, tá, gente? Não é só falar de KPI, porque, às vezes, tem outros tipos de resultado que ajudam a alavancar negócio, tá? Então, só para a gente ter um pouco essa clareza aqui da nossa intenção do bate-papo, tá bom? Meninas, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Nós estamos aqui representando esse painel oferecido pela MPI, que também é conhecido pela comunidade LAMEC. Para quem não sabe, Fábia também é presidente da MPI. Vocês, por favor, batem palma para ela, por gentileza, que ela faz esse trabalho voluntário, além de ser uma mega gestora de eventos. Então, vamos lá. Bom, na verdade, falando da MPI, nós somos em 3 presidentes, Estamos né? somos em 3, Somos verdade. em 3. A Paty também, ela é a nossa presidente passada. Past President, eu, a atual. E a Lu Dantas, né? Que hoje ela não pôde vir, né? Mas nós somos em 3, então é uma equipe de mulheres. Isso é legal, tá? Na MPI, as regências são trinas, como a gente costuma dizer, porque é para manter o legado continuado, tá? Então, só para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar? Vamos? Bora. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria que vocês contassem um pouco para mim, muito rapidamente, quais são os principais desafios para vocês demonstrarem a geração de negócios por meio dos eventos? Nos negócios de vocês hoje, né? Assim, qual é o principal desafio para que vocês podem contar um caos, uma expectativa do cliente, um pedido impossível? O que vocês acham que é o maior desafio para demonstrar a geração de negócios por meio dos eventos? Vamos lá? Ari. Boa tarde, pessoal. No meu caso, como eu trabalho numa farma, os meus eventos são todos de experiência. Então, assim, a gente sempre fica pensando como que vamos medir essa experiência do cliente. E aí a gente sempre usa alguns parâmetros de ROI para fazer essa medição, porque eu acho que ele ajuda a gente a acompanhar toda essa experiência do cliente. Então, eu sempre falo que o ROI para o gestor de evento, ele está alinhado à estratégia do evento e também é uma dor. Porque, muitas vezes, falando da estratégia, ele precisa estar alinhado à estratégia,
que é você saber que tipo de medição você vai fazer quando faz esse evento. Se você vai medir a experiência, se você vai medir o conteúdo, se você vai medir o conhecimento de marca. E depois vem essa dificuldade que é, as empresas elas ainda não têm a cultura da medição. Então, nós, como gestores de eventos, somos pessoas transformadoras desse cenário. Né? Então, a gente tem que estar pronto para conhecer como a gente vai fazer isso, para ajudar a transformar esse cenário. Muito bem. E aí, Fá, algum complemento? O que é desafiador para você para ajudar a gerar negócio por meio dos eventos? Olha, agora eu falo com o chapéu de coordenadora de marketing da Husker, né? A Husker é uma empresa alemã no segmento de fornecimento de insumos para obras de infraestrutura. Ou seja, é um produto que não aparece, é um produto que fica escondido, mas que é de extrema importância para passar uma rodovia, para construir um aeroporto. E o nosso segmento é B2B puro. E, para a gente, o que conta muito é o relacionamento. É ser referência técnica de um setor absolutamente técnico, de engenharia, são obras de infraestrutura, são obras de engenharia, e nosso público é de engenharia. Então, eventos proprietários para a gente, nós desenvolvemos projetos, né, proprietários, levando conhecimento, levando tecnologia, né, para esse público. Então, o nosso é esse desafio, né, de você desenvolver eventos, né, que possa atrair o nosso profissional, o nosso público-alvo, que são projetistas, são construtoras, então, as pessoas totalmente técnicas. Então, é gerar conteúdo para esse público, para ser uma referência técnica, que é o objetivo, né, do marketing da Husker, né, ser reconhecida como uma referência técnica do setor, para poder educar esse público, para levar conhecimento. Então, esse tem sido o nosso desafio. Legal, Poli. Antes de você responder, só fazendo um wrap-up legal, né? A Are trouxe que ela tem desde visibilidade de marca, né, até o que ela pode estreitar de relacionamento, né? A Fábia trouxe relacionamento e conhecimento técnico. Então, isso ajuda a alavancar os negócios. É disso que estamos falando aqui. Não necessariamente o retorno do investimento, que é a essência do ROI, né? ROI, né? A gente tem outros ROIs, né? A Roberta Nunes não está aqui, mas ela defende muito, né, a gente investigar e investir nesses KPIs. Então, o retorno da experiência, o retorno de conhecimento, isso ajuda a alavancar os negócios. É isso que muita gente também não se dá conta, tá? E para você, Poli, conta um pouquinho aí para a GS1. Bom, boa tarde, né, a todos. Para quem não conhece a GS1 Brasil, só explicando rapidamente, ela também é uma associação, é a Associação Brasileira de Automação, e nós somos responsáveis pela padronização e identificação de código de barras, tá? O que seria isso? Todo produto que você vê no supermercado, em todos os setores, em todos os lugares, quem identifica esse número é a GS1 Brasil, tá? Por que eu estou contando essa historinha? Primeiro, para vocês conhecerem quem é a GS1. Segundo, para vocês entenderem que é uma organização global que existe em 150 países, trabalho lá há 25 anos, e por muito tempo os nossos eventos eles eram extremamente institucionais, né? Então, acho que todos nós aqui que temos bastante experiência em eventos, nós vivemos isso por muitos anos. Então, era conhecimento, era disseminação, era a marca e etc. E aí, de uns 10 anos para cá, nós tivemos uma área dentro da organização, que é uma área comercial, que os nossos eventos eles se transformaram. Então, hoje, não existe evento sem retorno, né? Então, nós começamos a trabalhar com patrocinadores, nós começamos a trabalhar com leads. Todos os nossos eventos, ele precisa ter estratégia, ele precisa ter retorno. Então, isso eu trabalho muito dentro do meu time. Então, nós não vamos num evento sem saber o que estamos levando, o que estamos vendendo, né? Então, é muito importante. E a gente trabalha com serviços, né? Eu sempre falo, vender um produto é fácil porque você está vendo. Serviços você precisa demonstrar. A gente tem um case que é super interessante, que a gente acabou de voltar, que é a Feira APAS, eu acho que muitos daqui conhecem.
A Feira APAS, por muito tempo, eu tinha que decifrar isso, né? O que era o código de barras dentro do stand da APAS, que eu estava concorrendo com todos os stands de produto. E aí nós vimos uma oportunidade de justamente trabalhar com essa questão de gerando negócios. E aí a GS1, ela licencia o código, mas ela precisa de alguém para imprimir o código, para fazer o código, para ter um software. E nós trouxemos os parceiros para dentro do nosso stand. Hoje é o nosso principal produto. Todo mundo quer ser parceiro dentro do stand da GS1. Por quê? É um stand grande, tem toda a estrutura. O patrocinador ele não tem trabalho nenhum, né, em relação à estrutura, e, além disso, eu levo o público para dentro do stand. Né? Então, é um pequeno exemplo de vários que a gente vem trabalhando em todos os eventos da organização, mas que toda empresa é possível gerar negócios para eventos. Né? Então, acho que essa... Arrasou. É bom que já trouxe outro modelo, né? Um modelo diferente. Muito bom. Vou falar um pouquinho aqui. Eu queria que vocês citassem tá? Um KPI cada uma que vocês acham que é o mais relevante que você usa para comprovar o valor dos eventos. A gente sabe que é um composto, nunca é um KPI, né? Mas informa para mim que vocês acham que é imprescindível. Ari? No meu caso, eu uso muito o retorno sobre conteúdo. Então, como os meus eventos são de experiência e a gente sempre disponibiliza muito conteúdo científico neles, a gente sempre faz a mensuração baseado nos conteúdos. Por exemplo, eu tenho um caso do ano passado, um case, que a gente fez vários conteúdos linkados a um QR Code, onde o stakeholder fazia o download pelo nosso site. Então, com isso, eu conseguia medir a quantidade de downloads feitos do conteúdo científico, eu conseguia medir a quantidade de acessos ao site durante o evento. Então, eu fiz todo esse traqueio, e aí ele pôde, com esse traqueio, pôde me mostrar se realmente aquele conteúdo foi efetivo, né? Porque quanto mais download teve, e foi uma coisa muito efetiva. Depois disso, a gente também lançou ele nas redes sociais, para também fazer download pelo site e através de e-mail marketing. Então, a gente acabou amarrando todas as estratégias digital pós-evento para que aquele conteúdo fosse além do evento, que é o cauda longa que eles falam. E aí a gente conseguiu fazer toda essa mensuração através dos downloads feitos no nosso site. Muito legal. Então, é um KPI de conteúdo muito interessante, bem trabalhado. Rapidinho, Fá. Olha, bom, está aqui também na plateia o pessoal da Macafé, que é nosso principal concorrente, né? A Viviane está aí. Bem-vinda. E a gente participa de um evento que é o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos. Então, assim, quando a gente vai participar de uma feira, um congresso como o Cobranseg, ele tem que estar atrelado a um objetivo. Tá? Contando rapidamente um caso do ano passado, que foi em Balneário Camboriú, né? O pessoal lá do Centro de Eventos, né? O pessoal do Birô de Camboriú recebeu a gente. E ano passado, a gente tinha como objetivo, né, atrair o público jovem, ou seja, fazer a captação de leads do público de graduação, pós-graduação, porque a gente queria renovar, né, porque a maior parte, né, do público de engenharia geotécnica mais antigo, né, os cabeças brancas, eles conhecem a Husker, né? Cabeças brancas como nós, né? Como nós, né? E a novos. gente queria se conectar com aquelas pessoas. Então, a gente fez toda uma ativação no stand, com roleta, com distribuição de brindes, e a gente conseguiu, através da leitura, né, do crachá, tal, justamente fazer a captação e começar uma nova conexão com esse pessoal.
Perfeito. Né? Eu acho que assim, o KPI assim, tem que estar muito bem alinhado com o objetivo estratégico da sua participação no evento. Isso é essencial. Né? Acho que para tudo você tem que ter muito bem claro, principalmente para a gente que é do marketing, né? Eu e o Diego, a gente toca os trabalhos lá no marketing, a gente tem que estar muito claro com o objetivo comercial. Qual que é o objetivo da empresa? Isso aí. Briefing bom, né? Exatamente. Saída boa. Alguma coisa que vale destacar para você, diferente, Poli? De Bom, KPI? KPI, enfim, por muito tempo, né, a gente sempre avalia, lógico, a participação o convidado, o que ele acha do evento, então acho que isso é importante. Mas hoje o nosso olhar está muito ligado à avaliação da jornada do patrocinador. Então, a gente avalia muito isso de perto. E não só o formulário de pesquisa, mas a qualitativa também. Então, a gente tem um grande evento, que é o Brasil em Código, o Festival de Inovação. E, pós-evento, a gente tem o formulário para patrocinador e nós temos almoços, encontros com esses patrocinadores, para a gente entender no detalhe como foi a jornada dele. Legal. E isso traz uma reflexão muito boa para a gente no debriefing e para a próxima edição. Isso é bárbaro, porque cabe como inspiração para trabalho com parceiros também. Muita gente não tem patrocinadores pela natureza do evento, né? Quando são corporativos, mas você trabalha com muitos parceiros, né? Então, como é que você faz para melhorar, né, ainda mais a parceria? Tá aqui uma inspiração. Muito bom, sabia que elas iam arrasar, essas mulheres aqui. Bom, rapidinho aqui, eu vou agora fazer perguntas diferentes para cada uma, tá? Para a gente aproveitar o tempo. Então, o que eu queria perguntar aqui? Eu vou perguntar para a Fábia, quais ferramentas quais ferramentas, em geral, ou soluções tecnológicas, têm ajudado você na geração de negócio nos eventos? Tem algum destaque? Porque a gente sabe que o mundo está repleto de coisas, mas trazendo para o mundo real... Mas acho que é um conjunto de ferramentas. Isso. O que você destacaria aqui para você? Olha, tem o RD Station, que você consegue fazer toda a sua estratégia de marketing digital. Né? Você consegue mensurar, você consegue ativar. Né? Um CRM, né? Consegue, um CRM super poderoso acoplado junto. Né? Então, e também, assim, gente, existem ferramentas para te ajudar. Obviamente que você precisa estudar, né? Pelo menos saber para que serve e como que você pode implementar na sua empresa. Então, conhecimento, utilizar o melhor da ferramenta, né? Potencializar para você poder, né? Entregar para a sua diretoria informações valiosas, dados. Né? Então, assim, o bom uso da tecnologia nos facilita. Ainda mais agora com a inteligência artificial, a gente tem que encarar como um aliado nosso para podermos fazer entregas ainda melhores. Né? Então, tem várias estratégias que a gente usa, utilizando as mídias sociais, né? Engajando o seu público também, né? Porque você consegue mensurar dados, como é que aquela postagem se saiu, levando o conteúdo... Qual é o assunto, né? Qual o Desculpa assunto? te interromper, mas as nossas réguas de engajamento costumam aquecer qual é o assunto que tem mais interesse. Exatamente. O que está latente ali para aquele público, para aquele mercado? Isso cabe tanto internamente quanto externamente. Né? Ainda mais assim, num público como o nosso, que é altamente técnico. Super técnico. Se eu não falar uma linguagem que ele entenda, trazer inspiração... Né, de obras, de aplicação. Então, a gente precisa ter uma curadoria muito forte, muito grande e utilizar da melhor forma possível toda a tecnologia que tem disponível. Então, assim, a gente usa bastante essas tecnologias para nos ajudar e para poder entregar dados relevantes para que os nossos gestores possam, né, tomar realmente decisão. Utilizar para negócios. Exato. Né? Legal, muito bom. Vamos lá. Arê, conta para a gente
como que o design do evento e a experiência do participante impulsionam a geração de negócio? Você já trouxe aqui um grande KPI para você, o conteúdo, né? É uma grande chave importante e tal. Mas tem alguma coisa, um destaque no design de evento e experiência do participante que você acha que pode ajudar mais a impulsionar a geração de negócios? Acho que pode ser na empresa que você está hoje, né, que é uma Farma, ou na sua história profissional também. Se tem algum que permeia tudo, acho que pode ser legal. Eu acho muito importante toda essa jornada ser desenhada de acordo com os objetivos estratégicos da empresa e o objetivo estratégico de cada unidade de negócios. Porque Legal. dentro de uma empresa grande, você tem várias unidades de negócios e esses objetivos também variam. Então, tem que estar tudo alinhado. Objetivo da empresa, da unidade de negócio e dos indicadores que você vai usar para fazer a mensuração dessa jornada. Bárbaro. É isso aí, não dá para ser mesmo peso, mesma medida, né? Isso eu vejo muito, tá? Vou fazer um pitaco aqui que me cabe como mediador. Eu vejo muitas pessoas lançarem mão de combos, né? Tira da gaveta lá, o combo 1, combo 2. E aí estou falando um pouco como consultora, como agência e como organizadora de evento também, né? Que eu também tenho lá os proprietários hoje. Mas eu vejo muitas pessoas terem a tendência de puxar o combo, né? Ah, vamos fazer esse aqui, os prazos cada vez mais apertados e no fim os resultados nunca ficam a contento, né, Ari? Acho que você trouxe um bom ponto aqui. Não é porque tem um volume ou um monte de evento para fazer que a gente não tem que pensar no que realmente vai contribuir, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muita aflição nos meeting planners, né? Quer complementar, eu Fá? queria complementar, assim, que eu acho que um pensamento, né, que acho que nós, como gestores de eventos, nós precisamos ser cada vez mais estratégicos. Claro, a gente tem que pensar na operação, mas o gestor tem que assumir esse papel, né, de protagonista nas empresas. Né? Porque já foi a época que a gente, acho que depois da pandemia, isso ficou mais evidente ainda. Né? Tem razão. Porque antes era muito no operacional, mas hoje o evento é estratégico, ele gera negócio, ele gera lead, ele traz resultados. E as empresas estão cada vez mais tendo esse olhar. Mesmo internos, né? Eu vejo muitos Mesmo interno clientes mais fazem ainda. convenção de vendas, né, para suas equipes, ou roadshows, né, por exemplo, de varejo. Tem sempre um resultado que tem que sair dali, né? E a gente tem que entender que são investimentos, que têm dinheiro e que precisam trazer algum resultado. O que eu percebo muitas vezes é só não alinhar esse resultado com o demandante. Alinha. O que é que você espera desse evento, né? Então, acho que é legal. Vamos lá. Quer complementar também? Eu acho também? que, complementando, eu acho que é muito o olhar do participante, porque muitas vezes a gente também, como ela disse, às vezes a empresa tem uma ideia, sugere um evento, e a gente tem que olhar se o público quer aquele tipo de evento, né? Então, a gente tem que pensar no convidado, na experiência dele, se colocar no lugar dele, né? Eu acho que isso é bem importante. A gente faz um trabalho bem forte de curadoria, né? De programação mesmo, de palestrante. E a gente tem muito essa preocupação. O que o convidado quer ouvir, né? Principalmente hoje, o maior desafio num evento presencial. Então, acho que isso também conta bastante para a experiência dele. Perfeito. Mais do que nunca, um alinhamento de resultado tem que passar por quem vai estar lá e não pelo umbigo de quem faz. Pronto, falei, tá? Hashtag pronto, falei. Estava faltando um, né, hoje. Bom, vamos lá. Aqui, gente, eu queria que vocês trouxessem as três, acho que a gente tem um tempinho aqui. O que vocês entendem que são ou que serão as próximas demandas dos gestores de eventos, né? E aqui muito mais assim, quais que serão os seus próximos grandes desafios, né? E como que os fornecedores, né, os parceiros podem se preparar para atender essa demanda, tá? Então é priorização mesmo, assim. O que vocês acham que vai ser daqui para frente a grande demanda de vocês? E como é que os fornecedores podem ajudar? Eu acho que o gestor de eventos, ele precisa estar sempre nesse ciclo do lifelong learning, não é? Não deixar de aprender nunca. Mesmo que aquilo que você esteja aprendendo não seja usado na sua empresa naquele momento, mas aquilo fica para você e você leva para a sua vida. Eu acho que isso assim é fundamental hoje. Você está dizendo, Ari, então os fornecedores, os parceiros contribuem trazendo inovação para você.
Para te ajudar, está sempre aprendendo, cases, exemplos. Você acha que isso é um ponto? Isso é um ponto. Tá. O ponto do lifelong learning é para o próprio gestor. Ele criar a cultura de aprendizado contínuo, né? Criar e aí a os cultura do fornecedores aprendizado apoiarem. contínuo. Legal. Obrigada, Ari. Olha, eu acho que, sim, eu vejo por mim, Próximas demandas aí. pelas minhas demandas, né? Eu acho que o desafio é a gente sempre poder nos desafiar, né, para que a gente não tenha medo de errar. Né, que acho que com os erros a gente aprende, sim. Né? Por isso que, aí eu chamo a atenção para um ponto que eu acho que é super importante. Nós, gestores de eventos, nós temos muitas comunidades, né, que a gente participa, como o CEO Council, nós temos o LAMEC by MPI, e aqui a gente encontra pessoas que têm as mesmas dores, que a gente pode compartilhar, que a gente pode dividir os perrengues. Né? Que com os perrengues que a gente aprende, não é lá tudo que está bonitinho, não. O aprendizado vem daí. Né? Então, eu vejo que participar de uma comunidade como a CEO Council, como o LAMEC, né? A própria MPI, né? E tantas outras associações que existem, eu acho que isso engrandece demais a gente. Nos torna mais fortes, porque a gente sabe que alguém vai poder nos estender a mão. Né? Então, acho que assim, não tenha medo de se desafiar, né? Porque sempre vai ter alguém que você pode compartilhar e que você pode aprender. Concordo. E aí acho que são pares, fornecedores, parceiros, né? Ter uma rede de apoio ajuda nas demandas de inovação. Vocês vão ter daqui para frente. Acho que é isso que você trouxe, né? Exatamente. Algum complemento, Poli? Quais serão as suas próximas demandas e como que você acha que os fornecedores podem te ajudar? Porque é bem específico. Estou curiosa. Eu acho que nós temos desafios todos os dias, né? Acho que essa relação, principalmente do cliente com o fornecedor, como cada vez mais o gestor de eventos ele entra mais na estratégia da organização, ele vende um produto e etc., o fornecedor tem que se aprofundar nesses briefings também. Né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo para decifrar exatamente, acho que os briefings são bem completos, mas a gente precisa ter esse envolvimento, às vezes, do fornecedor. Né? E uma coisa que a gente estava até falando, que eu acho que é ótima essa rodada aí de meses, e a gente vai conhecendo pessoas, e essa troca é excelente, é justamente isso, assim, né? A gente entender qual é o perfil de cada fornecedor. Eu acho que isso é um ponto importante. Muitas vezes, quando você vai para o mercado conhecer fornecedores, todos fazem de tudo, e às vezes ele é específico naquilo, e é importante que ele fale que ele é específico naquilo. Isso nos ajuda bastante para a definição, para a contratação, para escolha desse fornecedor, né? E isso já está velho, mas todos os dias nós vivemos, obedeçam os budgets, porque é isso que vai fazer a melhor escolha, né? Então, acho que é isso. Então, Paty, eu posso só complementar uma coisa que eu queria só reforçar? A MPI, juntamente com outras associações, a Ampro, a Brace, o BRAF, enfim, algumas associações, nós lançamos no começo do ano. Super importante. Né, a cartilha, né, as boas práticas, recomendações de boas práticas, né, de contratação, e também a carta de princípios, né, que são documentos que o mercado, que nós juntamos forças para justamente levar essas práticas, esses bons relacionamentos, alguns pontos de atenção na hora de contratar um fornecedor que são muito importantes para nós, ainda mais em tempos de ESG. Né, que o respeito... Acabamos de ouvir aqui, né? Exatamente, nesse painel, né, que acabou de acabar. Exatamente, isso é essencial e cada vez mais a gente tem que estar com isso incorporado em nós. Beleza, então, gente, resumo. As próximas demandas dos gestores: alinhamento de budget, fornecedores que trazem suas fortalezas, né? E parcerias na hora de enfrentar os desafios. Acho que é isso que a gente traduziu aqui. A gente tem um minutinho aí, uns segundinhos. Conselho para os pares preocupados em garantir a geração de negócios em seus eventos. Conselho é um pouco abusado, né? Mas uma dica da experiência de vocês, rapidinho. Are, Fábio e Poli, rapidinho, para a gente cumprir o tempo e ser bem educadinhas. Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de relação com o fornecedor,
a gente tem que ser bem ético, sabe? Falar realmente o que você quer, o que você tem de budget, e também que eles tragam tudo de acordo com a sua necessidade. Porque, como a Polly falou, às vezes a gente pede uma coisa e vem uma proposta completamente diferente, e isso dificulta muito a gente andar com o processo. Então, eu acho que a gente tem que estar muito alinhado, e, de novo, aquele velho e bom briefing muito bem feito, muito detalhado, para eles não dizerem, ah, não está certo. A gente faz um briefing muito detalhadinho, justamente para a gente não ter esses vai e vem de negociação. Dica final, segundinhos. Eu acho que assim, os gestores, aquele ponto de ser estratégico, né? Ser protagonista das suas empresas, mostrar o seu valor, né? E não ter medo de errar, de se desafiar, porque é só assim que a gente cresce. Bem, Polly? Eu acho que a dica é relacionamento, network. Isso eu falo muito até para o meu time, que o network não é dentro da empresa somente, né? Não é só a diretoria, não é seus pares, não são as áreas, mas é tudo que envolve eventos. Então, ter bons fornecedores, conhecer pessoas que trabalham como você, conhecer mercado, novas tecnologias. Então, eu acho que é importante que a gente esteja sempre muito atento a tudo isso, né? A todas essas mudanças, inclusive. Ou seja, pessoal, vamos caprichar no alinhamento de briefing. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, alinha. Fornecedor, cliente, cliente, parceiro, alinhem a expectativa. Isso é mais importante, né? Às vezes a gente não tem todas as respostas. Segunda, façam parte do ecossistema. Troquem. É isso que promove a evolução do nosso mercado. Tá bom? Muito obrigada, queridos. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas hoje aqui dessas musas. 5, 4, 3, 2, 1. Palmas aqui para o time que cumpriu. Faz favor. Obrigada, gente. Bom dia de evento. Muito obrigada, muito obrigada, Patrícia, pela condução maravilhosa. Foi um último painel assim que fechou com chave de ouro os conteúdos do nosso primeiro dia.